Senhoras e senhores, hoje é segunda-feira, 27 de maio de 2013. Boa tarde a todos e a todas. Queremos agradecer aos vereadores Marcos Viana, presidente da Câmara Municipal, doutor Nacélio, vice-presidente, Giovanni Barros, primeiro secretário, Everardo Maia, segundo secretário, Edinho Zé Cotó, que já estão presentes, também a Mazé Bezerra, ao Marcos Aurélio, ao Josinei Castro, ao Fernandinho, aos radialistas que não participarão da coletiva, mas também aqui estão, da Uirapuru Luiz Gomes, da Liberal Marcos Pinheiro e da Nova FM o Gardi Chaves. Raimundo Estrela, Rádio Liberal AM ao vivo. Teddy Júnior, Rádio Caiçara Liderança, não será ao vivo mais, material gravado para ser veiculado ainda hoje. Franzé Rodrigues, Rádio Irapuru AM ao vivo. Rosimar Feitosa, Rádio Nova FM, também material a ser gravado. Estão ao vivo, Rádio Liberal AM, Rádio Irapuru AM, Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte, Rádio FM Pesqueiro do Castanhão, Rádio Caminhoneiro FM de Tabuleiro do Norte. Prefeito Municipal, Glauber Barbosa Castro, vice-prefeito, doutor Marcelo Cunha, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Viana, formando neste momento a mesa principal desta entrevista coletiva, que, dentre outras coisas, fará o anúncio dos membros do primeiro escalão do governo municipal de Morada Nova, com Glauber Castro, prefeito, e também com o vice-prefeito, doutor Marcelo Cunha. Inicialmente, antes das perguntas, nós vamos ouvir o boa tarde do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Glauber Barbosa Castro. Boa tarde a todos, boa tarde aqui a toda a imprensa presente, os amigos radialistas, vereadores, assessores. Esse é um momento de discernimento, né? De concluir um discernimento, uma ideia que começou, graças a Deus, ainda com um trabalho em 2009, e a gente espera a fórmula empregada aqui agora não difere muito da fórmula utilizada de 2009 a 2012. O que difere são os acertos, são as correções das possíveis dificuldades que enfrentamos ao longo da última gestão, para que a gente possa melhorar a assistência e o benefício à edilidade morada novense. Fator primordial aqui é o perfil. Estamos trabalhando cada secretário cada secretaria tem um perfil específico, e a gente buscou a qualidade para que a gente pudesse, né, encontrar as pessoas certas para os lugares certos. E dizer mais uma vez que os secretários aqui, alguns deles, não iremos inclusive citar todos, porque nós estamos ainda, acabamos de receber, estamos montando uma estrutura onde depende de sistema, por não ter sido uma coisa, por ter sido uma coisa atípica, por ter sido uma coisa diferenciada, não foi no dia 1º de janeiro, sendo agora alguns outros secretários, por exemplo, vou citar logo aqui, antecipar logo, de obras, por exemplo, que é um secretário técnico. A gente queria um engenheiro para Morada Nova, haja vista as obras que pensamos, como Cidades do Ceará 2, como os resíduos sólidos, que é para o ano que vem, saneamento básico, que é para o ano que vem, e tantas outras obras. É importante que tenhamos um técnico, um engenheiro à frente dessa secretaria, para que a gente possa bem desenvolvê-la. E por isso mesmo, por essas dificuldades, é que estamos aguardando ainda, né, algumas resoluções de terceiros, para que a gente possa, sem sombra de dúvida, dar continuidade. Enquanto isso, as secretarias ficarão com gestores e responsabilidades de outras áreas. Estou às ordens e espero poder contribuir e retribuir, e principalmente elucidar qualquer questão aqui levantada. Queremos agradecer
Agradecer a presença da liderança do Distrito de Boa Água, Marcos Aurélio Lopes, que aqui representa todas as lideranças que apoiam o governo de Glauber Castro e do Dr. Marcelo, já que o espaço não cabe tanta gente. Agradecer aos servidores do Paço Municipal, que no momento acompanham pelas rádios Liberal AM, o Irapuru AM, ao vivo, diretamente do Paço Municipal Coletiva do prefeito Glauber Castro. Senhores radialistas, terão um tempo de 2 minutos, um sorteio aqui previamente preparado. A primeira pergunta é para o representante da Rádio Liberal AM, que ao vivo transmite esta coletiva, radialista Raimundo Estrela. Bom, boa tarde, prefeito, colegas radialistas e população da nossa Rádio Liberal e das outras co-irmãs que estão em rede nesse momento na coletiva. 2 perguntas rápidas, pegando só um minuto. Primeiro, prefeito, tem uma bomba grande, o senhor vai divulgar agora, e o senhor quer dizer logo quem são os secretários que o senhor já escolheu? Uma bomba grande? Quem são os secretários? Certo. A bomba não, hoje não. A gente... Não é questão de abortar, é uma questão da gente fazer a coisa com responsabilidade e só divulgar quando tiver certeza, tá certo? Quanto ao secretariado, é bom que se comece logo dizendo, até para poder evitar essa especulações e tal. Bem, não tem, como eu falei, apenas algumas correções visando o melhor andamento da gestão. Não vou anunciar todos, vão ficar ainda algumas secretarias e em alguns órgãos de fora, como também subsecretarias, diretorias. A gente está entrando e está entrando com o mínimo necessário, até porque não recebemos nem ainda a contabilidade, nem a contabilidade do município nós conseguimos receber. E, dada essas dificuldades, a gente está tentando entrar com o menor número possível de cargos comissionados para que a gente possa, aos poucos, ir sentindo a máquina e tem outras coisas mais que no decorrer da entrevista a gente explica, o Marquinhos já sabe aqui, o nosso vice. Bem, secretário de Governo e Articulação, Gomecino Tourinho Filho, não é nenhuma novidade. Secretária do Trabalho e Ação Social, Natália Lima Girão, nenhuma novidade. Secretário de Administração, Dr. Mário Cleto Salles de Moura, um grande advogado, um grande advogado que esteve à frente do SAI e que com uma vasta experiência em Quixadá, então, sem muita... Maria Vieira Lima Coelho, Neise, na Secretaria de Educação Básica. Neise dispensa também apresentações, dado o seu trabalho, dado o seu histórico, junto ao CRED e junto à educação do nosso município. Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos, José Edmundo Araújo. Edmundo, essa secretaria é mais que um reconhecimento ao grande trabalho desse secretário, que, sem sombra de dúvida, me surpreendeu pela sua dinâmica e pelo seu trabalho. É um reconhecimento nosso. Presidente do SAI, Caio Castro Navarro. Vamos utilizar a inteligência, a capacidade e principalmente, Caio é uma pessoa dinâmica e que eu tenho certeza que diante dos formados e diante dos problemas que haverão de vir a partir do próximo ano, como saneamento básico, com a situação dos resíduos sólidos, que são assuntos importantíssimos, precisamos sim de uma pessoa dinâmica, e o Caio, sem sombra de dúvida, para quem conhece, sabe da sua capacidade, sabe do seu empreendedorismo. Presidente do IPREM, nosso amigo José Oceanântua, também um reconhecimento ao grande trabalho desempenhado à frente do IPREM, em respeito que ele tem à coisa pública, nós também temos respeito à sua gestão. Presidente do Demutran, Paulo Tomé Nobre Neto, nosso querido Paulo Neto estará agora à frente de um órgão importante, tão importante quanto a obras, mas
com outra função. Paulo é o nosso secretário multitarefas, um cara dinâmico, capacitado, e que a gente, graças a Deus, pode utilizá-lo da melhor forma possível. Presidente, secretário de Esporte e Juventude, Wagner Lima Andrade. Foi um grande secretário e continuará, sem sombra de dúvida, com esse trabalho em prol da juventude e do esporte da Morada Nova. A secretária de Saúde, também, a secretária de Saúde exige uma experiência técnica, pessoas técnicas que tenham todo um conhecimento na saúde pública. E estamos trazendo para a Morada Nova a doutora Tereza Cristina Mota, que é uma grande secretária, já é secretária em outro município e saiu desse outro município para vir a pedido nosso, a pedido do Dr. William e a pedido inclusive do secretário de Saúde do Estado do Ceará, Arruda Bastos, né, que, vendo a necessidade, a importância do município de Morada Nova, nos ajudou a trazer a doutora Tereza Cristina Mota. Vocês vão conhecer, uma pessoa experientíssima e muito competente, graças a Deus. Secretário de Cultura e Turismo, Gilney Neves Nepomuceno. Gilney, agora imortal, poeta imortal, da Academia Quixadaense de Letras, né? E nos orgulha muito pelo trabalho desenvolvido. Bem, nós iremos anunciar amanhã mais algumas pessoas que farão parte da nossa equipe, e dentre elas até o Marcos Aurélio está aqui, que é quem vai coordenar um negócio aqui agora, para coordenar amanhã essa reunião. E estou muito feliz porque a gente tem um pessoal seleto, Marquinhos. Estava conversando há pouco com meu vice-prefeito, feliz porque a gente sabe que está entregando as secretarias em boas mãos, e que o que nós precisamos agora, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, é ter pessoas competentes para gerir esse município. Eu estou muito, muito mesmo contente em poder contar com esse pessoal seleto, com essas pessoas que vão nos ajudar nesse quadriênio ainda que nos resta, 3 anos e 7 meses da nossa gestão. Estou à disposição. Lembrar, senhoras e senhores, que a Rádio Salinas FM também foi convidada para participar desta coletiva, mas não compareceu. Quem faz a pergunta agora, com o tempo de 2 minutos, é o radialista aniversariante hoje, da Rádio Caiçara Liderança, Ted Júnior. Excelentíssimo senhor prefeito Glauber Castro, Marcelo Holanda Cunha, presidente da Câmara Municipal. Glauber Castro, todo início de gestão, mesmo retornando, não sendo no dia 1º, tem sempre a questão dos contratempos. Só vai ter que se inteirar de todas as questões financeiras, as questões da prefeitura, até da parte física. Vai ter, a pergunta 1, vai ter alguma ação emergencial até que seja reiterado todas essas questões? E com relação a esse anúncio dos secretários que ainda vão ocorrer, com relação à pasta deles, isso não vai atrapalhar no decorrer das atividades relacionadas a essa secretaria? O seguinte, os contratempos, como você falou, são vários. Até porque, como eu acabei de falar, por ser uma posse atípica, é importante que a gente... a proporção que nós estamos pegando uma administração andando. Nós não zeramos, nós não tivemos a possibilidade de formular novos contratos, de rever, vamos dizer assim, o que tem sido feito. Por exemplo, o saldo das contas, quase que impossível. Despesas a serem empenhadas e que estão empenhadas, restos a pagar, não sabemos ainda porque não recebemos ainda a contabilidade. Então o importante é que se tome pé com muita responsabilidade, com muita cautela, para que as ações principais do município não caem em descontinuidade. Existem ações importantes, você falou em prioridades, várias. Saúde é uma das prioridades que não pode esperar.
Então a nossa preocupação primeira foi tentar de alguma forma colocar a saúde para começar a engatear. As dificuldades ainda vão existir? Lógico, ainda estamos tomando pé, ainda tem que voltar alguns servidores para a sua origem. Nós temos que ver quais são os servidores que foram cedidos, que nós não temos. Isso aí. Então, tudo isso requer um estudo de folha. Tem outro problema seríssimo que está dominando o município e que os nossos vereadores têm consciência disso. É que existem ações que vão depender de outras ações do Executivo que não foram tomadas. Por exemplo, se você prestar atenção nas secretarias aqui citadas, não foram citadas todas as secretarias, porque a nomenclatura dessas secretarias teriam... houve um projeto do ex-prefeito que foi mandado para a Câmara, certo? E não foram aprovadas ainda e já estavam usando essa denominação. E para que eu não encaia no mesmo erro, não recaia no mesmo erro, eu tenho que aguardar e conversar e tentar reestruturar isso aí. Isso demanda tempo. Quanto à prejudicialidade, com certeza não vai existir, porque o gestor, vai existir um gestor. Por exemplo, no caso da Secretaria de Obras, não estou com o secretário agora, mas a Fafá vai ser nomeada subsecretária. E a Fafá vai começar a fazer esse trabalho de gestão, enquanto que é questão de dias, 2, 3 dias. Então não vai significar nada. O importante é, principalmente, nós criamos uma comissão aqui para ver o problema do lixo da cidade, para ver o problema das ações emergenciais para a cidade, para que as ruas estejam limpas, para que a população seja bem assistida. Bem, resumindo, as dificuldades vão existir. O que a gente precisa é de paciência. É impossível que em um dia, assumir na sexta-feira, numa manhã de sexta-feira, é impossível que já na segunda eu esteja com todas as estruturas montadas, até porque eu acabei de falar, existem secretários que tiveram que sair de outras secretarias em outros municípios para fazerem parte dessa gestão. E por enquanto é isso. Quiser alguma... Agradecer aqui a presença do José Edmundo Araújo, anunciado como secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos, que aqui representa os demais secretários municipais que já foram anunciados. Uma informação: logo após ser diplomado e empossado, na última sexta-feira, Sua Excelência, o prefeito municipal Glauber Castro, esteve em Fortaleza, onde às 17 horas recebeu do Dr. Sombra, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no estado do Ceará, uma máquina retroescavadeira. Em julho receberá uma patrol, em julho receberá um caminhão caçamba, em agosto um caminhão pipa. Projeto da Secretaria de Agricultura de 11 de novembro de 2010. A pergunta agora é do radialista Franzé Rodrigues, que aqui representa o pool de emissoras que estão ao vivo: Rádio Irapuru AM de Morada Nova, Rádio Educadora Jaguaribana de Limoeiro do Norte, Rádio FM Pesqueiro do Castanhão e Rádio Caminhoneira FM de Tabuleiro do Norte. E agradecer ao empresário Adelmo Aquino, que liberou as suas emissoras para ao vivo transmitir esta primeira coletiva de Sua Excelência o prefeito Glauber Castro. Boa tarde a todos. Vereador Marcos Viana, em nome dele representa todos os vereadores aqui, também nossos companheiros de rádio, das rádios co-irmã do município de Morada Nova, prefeito Glauber Castro. A pergunta é o seguinte: sabemos que o nosso município recentemente passou por um caos administrativo. Temos várias áreas dentro do município, como saúde, infraestrutura e educação, principalmente os transportes que transportavam os pacientes para o capital cearense para tratamentos. Como está sendo feito? Ontem à noite eu vi já, na madrugada de hoje, ou melhor, eu já vi já a iniciativa do governo, já deixar para o prefeito responder. Como está sendo tomadas essas iniciativas para que sejam levadas essas pessoas para a capital? E em relação aos transportes escolares, já estão todos aos postos para que possa levar os alunos para as escolas, porque na região de Boágua tinha pessoas pagando até R$10 para vir para a escola profissionalizante. É verdade, boa pergunta. Bem, tudo gira em torno das dificuldades encontradas assim que achamos.
Com o advento da posse, alguns serviços deixaram de acontecer porque algumas pessoas abandonaram os serviços, mesmo sendo pagos, alguns deles até já sendo pagos antecipadamente. E aí entra o lado jurídico da coisa, Franzé. Entra o lado jurídico da coisa. Por quê? Eu tenho que ter a responsabilidade de não contrair despesas sem que haja uma licitação. Eu tenho que ter a responsabilidade de não contrair despesas sem que haja um serviço essencial e emergencial. Pois bem, nós entramos em contato com o Ministério Público e pedimos orientações para que a gente não fizesse a coisa assim, sem um fito jurídico, sem um fito legal. E fomos orientados e assim fizemos, entramos em contato e graças a Deus essas ações principais, como eu falei, saúde, que não pode esperar, essas aí nós iremos priorizar e sem sombra de dúvida faremos com que aconteça. É o que foi feito hoje e a partir de hoje já não houve mais esse problema da hemodiálise, do pessoal que iam viajar para Fortaleza. Outra informação é de que hoje pela manhã o presidente da Câmara Municipal, o vereador Marciano, e o secretário municipal da Agricultura, Pecuária e Recursos Hídricos estiveram no assentamento Canapístula Feiticeiro, depois da região do Quixelô, numa reunião tratando sobre as obras da adutora que beneficiará 147 famílias daquela região, uma obra de parceria da Prefeitura Municipal, SEAGRE, Governo do Estado, SDA, Projeto José 3 e solicitada pelo presidente Marcos Viana, o deputado estadual Carlos Mano Marques. A pergunta agora é do radialista Rosimar Feitosa, da Rádio Nova FM. Boa tarde, prefeito Glauber. Boa tarde. Vice-prefeito Marcelo, presidente Marquinhos, colegas de imprensa e a todos os presentes. Prefeito, a exemplo de 2009, você citou a importância do perfil para o seu secretariado. Observando aqui os nomes até o momento citados e escolhidos por Vossa Senhoria, percebe-se aqui que há duas alternâncias. Caio Castro saiu da Defesa e agora vai para o SAAI. Paulo Neto saiu da CEINFRA e está indo para a Autarquia Municipal de Trânsito. Enquanto que outros permanecem, como no caso da Cultura, do Esporte, Juventude, né? Ou seja, as novidades aqui vêm por conta do Mário Cleto Salles de Moura e da Tereza Cristina Mota. Aí eu pergunto, com relação não aos novatos, mas os que já estavam na sua administração anterior, essa alternância de cargos, ela acontece por questão do perfil do próprio secretário ou uma exigência hoje para o trabalho da nova gestão Glauber Castro? Os dois. É o que eu falei. Eu acho que esse perfil que foi criado, por exemplo, em primeiro lugar, o conhecimento do Paulo Neto como secretário que foi, como gestor que foi. Então, essa vivência desses 4 anos que tive com ele, 2009, 2012, me credenciou a traçar esse perfil, como credenciou a maioria do povo da Morada Nova, a nossa gestão, a traçar o perfil dele. Como o Caio também. E é baseado nesse conhecimento, em acreditar no trabalho deles, que a gente tentou melhorar. Por exemplo, se o Paulo Neto, você há de convir comigo, por exemplo, a secretária de Obras. Secretária de Obras, uma coisa que é cara é engenheiro, né? Engenheiro na faixa do que ganha um secretário hoje, 5 mil, 6 mil reais. A proporção que eu já boto um secretário, engenheiro, eu já estou economizando para o município e estou capacitando, estou colocando à frente dessa secretaria. Por exemplo, só para você ter um exemplo aqui, quarta-feira eu tive uma reunião com o governador e o secretário Camilo Santana sobre a cidade do Ceará, antes mesmo de ter tomado posse. Tive com ele, né? Tive com eles e governador do estado, um secretário, um engenheiro formado, civil, Camilo Santana, outra sumidade, que é o secretário das cidades, da Secretaria das Cidades. Então é importante que eu chegue também com uma pessoa credenciada, com um engenheiro. Afinal de contas, os projetos inerentes a este ano, esses 7 meses que nos restam, e ao do ano que vem, como infraestrutura, resíduos sólidos, que eu acabei de falar, saneamento básico, envolve um montante grande e principalmente envolve planilhas, né? Planilhas não só orçamentárias, mas planilhas de planta, base e tal.
E é importante que a gente tenha um representante à altura de Morada Nova, um engenheiro que seja responsável, que possa dividir conosco as ações dessa secretaria. Lógico que não será só um engenheiro. Morada Nova terão outras, inclusive assessorias, outros engenheiros contratados, projetistas, que nós temos inclusive um pessoal já de boa qualidade aqui no município, que já são até servidores do município. Então a gente está querendo apenas incrementar a Secretaria de Obras. E eu não queria perder a gestão do Paulo Neto, porque o Paulo Neto se mostrou uma pessoa de pulso, um bom gestor, pé no chão, e eu queria aproveitá-lo numa área que antigamente era o Coronel Arlito, que por motivo de saúde também não pôde continuar, e a gente resolveu reciclar, levando o Paulo Neto para lá. Quanto ao Caio, é porque estamos testando também, porque o que tem que ficar aqui bem claro é o seguinte: os secretários que são nomeados hoje, não é obrigado que eles fiquem os 3 anos e 7 meses nessa secretaria, né? Nós acreditamos no trabalho de cada um, mas são substituíveis, são permutáveis, né? Ninguém é insubstituível. E o fito maior é querer acertar mesmo, é querer o melhor para cada secretaria, é querer fazer uma gestão voltada para esse desenvolvimento, dando celeridade ao desenvolvimento do município e à qualidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado pela pergunta. Essa é a primeira entrevista coletiva do excelentíssimo senhor prefeito Glauber Barbosa Castro, as emissoras de Morada Nova e também do Vale do Jaguaribe, emissoras pertencentes ao grupo do empresário Adelmo Queiroz e Aquino. Retornando agora para o segundo momento das perguntas, radialista Raimundo Estrela, Rádio Liberal AM de Morada Nova. Prefeito, o senhor passou aí por uma pedreira muito grande para defender o seu povo. Ficou em Brasília esse tempo todo, foi um tormento. Isso é inquestionável, todo mundo sabe. Mentiram demais, o senhor sofreu muito e ao seu lado sofreram quase 30 mil habitantes, 30 mil eleitores. Ao apagar das luzes do governo, o prefeito provisório, ex-prefeito provisório, assinou uma ordem de serviço da UPA lá no local que é considerado pelos técnicos de saúde inadequado. Em relação a essa pedreira grande que o senhor passou lá em Brasília, a dificuldade para defender o seu povo, não restou nenhuma mágoa, e aproveitando, e a UPA, há a possibilidade de ainda transferir a construção ali para próximo ao hospital de urgência? Lucas. Alô? Quanto à mágoa que poderia ter restado, queria te dizer que o que mais ficou, o que mais, viu, Estrela? O que mais ficou na minha pessoa não foi mágoa, mas foi um senso de responsabilidade. Como? De querer retribuir com muito trabalho, não aqueles que me magoaram, mas principalmente aqueles que acreditaram em mim, aqueles que oraram, que rezaram, que fizeram promessas, que sofreram, porque você não imagina a quantidade de e-mails, de mensagens que recebi, Everardo. Era um carinho tão grande que a mágoa perde espaço para esse carinho. Então, é aquela história, eu vou procurar dar o que eu mais recebi. Eu recebi mais carinho, eu vou tentar dar mais carinho. Sem dúvida, não é do meu feitio. Quem me conhece, quem sabe muito bem que nada do que pintaram, que algumas pessoas pintaram a meu respeito, é verdade. Eu até cito aqui o exemplo do próprio Everardo Maia, que quando conheci o Everardo, eu tive o prazer de conhecer o Everardo Maia como vereador não, como comerciante e cidadão moradanovense. Foi no final de ano, no Réveillon, 2008, e naquele momento a gente começou uma amizade, 2007. E um ano depois a Vera dizia: pai, como é que pode? Falavam tanto de você, mal de você, e eu estou vendo que era tudo mentira, né? E isso vale muito mais, porque muitas vezes a gente
cobrado, mas a gente é massacrado. Muitas vezes, rapaz, a língua felina de algumas pessoas bate, chicoteia, vamos usar essa expressão que todo mundo já conhece, é um chicote constante, né, nas pessoas, Marquinhos, mas sem conhecê-las. E o pior de tudo isso é que algumas pessoas de bem, que não conhecem também, passam a acreditar, porque aquele cara tem um instrumento importantíssimo na mão, que é um microfone, que é uma rádio. E isso eu acho que é das piores mazelas que uma comunidade pode ter. Por exemplo, uma coisa que eu não vou esquecer nunca, foi um trecho quando um radialista uma vez disse assim: olha, você devia vender a sua vaquinha do curral para apostar. Aposte, venda a sua casa, aposte, vende seu carro. Quer dizer, não precisa daquele tipo de insinuação, não precisa estar agredindo a ninguém, nem estar jogando uma família contra a outra. Então, o que eu tenho muitas vezes desse pessoal é pena mesmo, né? As pessoas que chegam perto da gente, que conhecem, passam a nos ver com outros olhos. Por exemplo, Gardia eu vim conhecer um dia desse, mas parece que eu conheço o Gardia há 20 anos. A gente fez uma amizade em campanha e isso, sabe, mostrou, eu não sabia que ele era uma pessoa tão especial, porque é uma pessoa especial, um menino bom, decente, direito, né? E essa recíproca na afetividade foi normal. Então, muitas vezes, eu já aprendi com isso. Ó, tem gente que nem me conhece e bate, e pensa que eu sou isso ou aquilo, porque ouviram falar de pessoas próximas, ou de pessoas que têm interesse em comum, ou de pessoas que, de repente, tinham um emprego e perderam esse emprego por causa da política, ou porque tinham comprado um carro e perderam por causa da política. Vou citar, tem uma pessoa... que o Jardel, né, é um cara, eu estou tentando ser bem descontraído, tentar aqui rasgar uma figurinha. O Jardel, por exemplo, é um cara muito medroso. E o Jardel ouvia uma certa pessoa, o Edson do Paulinho, vou logo aqui dizer logo o nome. O Edson Paulinho chegava e dizia barbaridades na igreja. E mas não acertava uma, só dizia besteira. Mas para quem está no meio, para quem está menos instruído, acaba acreditando, né? Para as pessoas que não têm um conhecimento devido, ou que não têm instrução devida, acaba acreditando num argumento que é um argumento bom, fácil de vender, e o que ele acredita. Mas o principal de tudo é que esse argumento é mentiroso. O que o cara não sabe é que quem profere a mentira mostra também o seu caráter. Ora, se você profere a mentira, teu caráter é mentiroso. Então, eu estou dizendo assim, não estou agredindo, não estou falando mal, é porque você falou em mágoa, e eu estou dizendo que, graças a Deus, tudo isso fica para que o povo... Você voltar de Brasília preso e perder 6-0. Pois é, mas hoje a população sabe, eu só quero uma coisa. Primeiro, eu sou prefeito de todos. De todos, como diz o Marquinhos aqui, Caboré, Coruja, Peru, né, Marquinhos? Peruzinho. E o que eu quero é que o cidadão de bem, aquele cidadão que, sabe, que não depende de emprego de prefeitura, aquele cidadão de bem que quer o melhor para a sua cidade, ele bote a mão na consciência e veja quem mentiu de verdade. Quem mentiu esse tempo todo? Quem era o mentiroso? Né? Quem foi que, porra, porque não foi 5-2, 4-3, 6-1, foi 7-0. Quem mentiu? Então, só quero isso. Bote a mão na consciência e veja quem mentiu. Será que eu ia sair daqui para Brasília, ficar lá 4 meses, passando até dificuldade, longe de família, longe dos amigos, longe da minha terra que eu amo, aí de repente vou passar 4 meses me enganando, estar mentindo para mim? Meu emprego, que eu tive que pedir licença sem remuneração, sem dinheiro, fui para lá e não nego, tive a ajuda de muitos amigos, a maioria dos que estão aqui cooperaram em cota. Quantas vezes eu precisei de passagem de avião, e o Paulo Sérgio, o Ferreira, o Oceano e tantos outros que aqui estão, Marcelo, tantos outros aqui que estão,
nos ajudaram. Eu não tenho vergonha de dizer, só tenho uma coisa que eu não tenho vergonha de jeito nenhum de dizer, é que eu não menti para o meu povo. Essa certeza eu tenho e mostrei, né? E hoje estou muito feliz porque a verdade veio à tona. Quanto à UPA é simples. A UPA é uma entidade que faz urgência e emergência. Você tem a Fundação São Lucas, que faz urgência e emergência, e você tem o Hospital Regional, que faz materno-infantil. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo isso é a Secretaria de Saúde do Estado. Na grade, no planejamento que o Estado impõe para o município de Morada Nova, que é um dos polos, é isso. Fundação faz urgência e emergência, e Santa Casa e Hospital Regional faz materno-infantil. Como é que se coloca uma UPA atrás do Hospital Regional se não tem nada a ver com materno-infantil a UPA, é urgência e emergência? Quer dizer que se chegar um cidadão numa ambulância, vai para uma UPA, só pode passar 8 horas nela, que é urgência e emergência, 8 horas. Se for um caso de internação, tem que pegar outra ambulância para ir para o hospital, para a Fundação São Lucas? Tem sentido. É uma coisa funcional, mas não. Esse dinheiro estava na conta, R$140 mil para iniciar. Não é nem para iniciar, era para garantir a UPA ano passado. Desde o ano passado que esse dinheiro estava na conta da prefeitura quando eu era prefeito. Eu não comecei a UPA e não gastei porque eu não tinha autorização para começar, assim como não tinha autorização para assinar de serviço. Inclusive, tem documento aí agora, chegou na sexta-feira mesmo, que eu estava tomando posse, chegou um documento da Secretaria de Saúde do Estado, dizendo que não tinham liberado nem a vigilância sanitária, então não poderia ter ordem de serviço, que não poderia começar essas obras. Tem que depender da autorização expressa da Secretaria de Saúde do Estado. Então, por que fazer nas carreiras uma ordem de serviço? Por que tirar o foco, tirar a UPA de um lugar para levar para outro, para perto do regional, para tirar de perto da fundação? Amigo, a Fundação São Lucas, Raimundo Estrela, não é mais, não é de ninguém, não é de Castro, não é de não é mais um instrumento, não é mais do que um instrumento que o povo usa para se beneficiar, o povo que usa para se beneficiar, para salvar vidas. Então, tem que aprender que assim como a cooperativa agrícola mista de Morada Nova, já é do povo, ninguém pode ser contra, independente de quem esteja lá. Por exemplo, quem está lá na presidência é o Beto, é um adversário meu, foi adversário político. Mas tem que reconhecer dos relevantes serviços que a cooperativa presta ao agricultor, ao pecuarista de Morada Nova. Aí por isso eu sou prefeito agora, ele é meu adversário, eu vou lá tentar fechar a cooperativa? Não. Vou estar aqui tentando, de alguma forma, depois, com o tempo, nosso secretário vai procurar, vamos ver se a gente faz uma parceria em prol da agricultura e da pecuária do município. E não fazer como isso. Mal entraram, já cortaram o recurso da fundação. Ah, é porque geriram mal, a fundação está acabada. Meu amigo, Santa Casa é sem fins lucrativos, não pode ter lucro. Ela vive do governo federal, do governo estadual e dos municípios. Você vê a Santa Casa de Fortaleza, por exemplo, a Santa Casa de Fortaleza só vive às custas da papeleta amarela, que é uma papeleta que é descontada, se eu não me engano, é R$2 na conta de luz, porque não tem lucro. Se não tem lucro, como é que pode estar bem nunca? Inclusive a Dilma, agora, a presidenta, e eu acho que está com um mês atrás, já falou em perdoar uma parte da dívida de todas as Santa Casas. Todas, porque todas as Santa Casas estão em situação difícil. Aí a daqui que é histórica, a daqui que tem mais de 50 anos de existência, mais de 60 anos de existência, mais de meio século de existência, por onde passou todas as famílias da cidade, por onde passaram, todo mundo já passou por lá, ou porque nasceu lá, ou porque teve um parente que precisou de uma prestação de serviço da Fundação São Lucas. E o Nacélio, que é parte integrante da fundação, como médico há quantos anos, sabe do carinho e do amor que a população tem por aquilo ali. Então não se concebe simplesmente que o cara que já também trabalhou lá, que era secretário, chegar e dizer, não vou repassar porque a fundação não tem documento. Nenhuma tem. Nenhuma está bem das pernas. Ou vocês esqueceram que na gestão antes da minha, por exemplo, a Coelce quantas vezes foi cortar a energia, Nacélio?
e o Ministério Público não deixava, porque dizia que era serviço essencial. Quantas vezes? Então, eu estou só mostrando que a UPA, ela não pode ser tratada, meu irmão, como um hospital que, sabe, veio para prejudicar, um objeto que veio prejudicar uma entidade como a Santa Casa de Morada Nova. Ela tem vindo sim para beneficiar a população, para ser acoplada à fundação, porque a fundação é urgência e emergência, que é a mesma atividade, que é a mesma, vamos dizer assim, o mesmo objeto que a UPA tem, que a Unidade de Pronto Atendimento tem. E aí sim, vai beneficiar a comunidade, vai facilitar mais um hospital para o município de Morada Nova, com responsabilidade. Com certeza, com certeza. Estamos na entrevista coletiva com Sua Excelência, o prefeito Glauber Barbosa Castro, de Morada Nova, ao vivo pelas rádios Liberal AM, Rádio Irapuru AM, Rádio Educadora Jaguaribana, Rádio FM Pesqueiro do Castanhão, Rádio Caminhoneiro FM de Tabuleiro do Norte, Rádio Caiçara Liderança e Rádio 9 FM. Registrando aqui a presença do vereador Dedé do Gil, do lado do Roldão, e o seu irmão, doutor Luiz Carlos. A pergunta agora é para o radialista Ted Júnior, da Rádio Caiçara Liderança. O prefeito Glauber, o senhor citou aí pontos fundamentais, essenciais e cruciais à saúde e educação, mas eu só lembrar ao senhor, e como eu sei que o senhor tem acesso, que quase poucos são os políticos que têm acesso ao governador do estado, é com relação à segurança do nosso município. Morada Nova hoje transformou-se em companhia. Ela necessita no mínimo 110, 120 policiais. Não tem viaturas. Os distritos distantes, o Iraponga, tem Roldão, tem Boágua, não são assistidos. Hoje nós temos policiais abnegados que eles fazem da tripa coração, no popular dizendo, para que a segurança seja feita. Mas mesmo assim, homicídios estão crescendo. Diminuiu mais a questão dos assaltos na parte central, em virtude do capitão, quando veio para cá, ele implantou o FTA, a questão das motos. Mas o ponto fundamental, o que é que hoje o Glauber Castro, com esse acesso ao governador, tem a falar para a população, para que essa questão da segurança, ela seja pelo menos solucionada em parte, para que a população venha a ter mais um pouquinho de confiabilidade, tanto nos policiais quanto nos políticos. Hoje nós necessitamos de viaturas, de uma infraestrutura bem melhor com relação ao presídio, que hoje nós não chamamos de presídio, sim casa de passatempo, onde constantemente estão acontecendo fugas, a questão da droga, tudo isso está ligado ao índice de violência. O que é que o Glauber, nesse retorno, e com esse acesso que tem ao governo do estado, tem a falar sobre a questão de segurança pública no nosso município? A segurança pública é um problema que você sabe que não é nem só do nosso município, é um problema geral, mas o governador do estado, ainda em novembro, mandou para a Câmara, em regime de urgentíssimo, né? Para a Assembleia, desculpa, para a Assembleia Legislativa, de urgente e urgentíssima, uma matéria para a criação dessas companhias. O governador, para você ter uma ideia, fez um concurso, né, para o Honda em primeiro lugar, chamou 1.000, chegou mais 1.300, vai começar a chamar mais 1.000. E está fazendo um geral. Essa matéria que foi para a Câmara foi para que fizesse, para a Assembleia, para que fizesse um concurso para 4.000 policiais efetivos. Ainda é pouco. 4.000 novos policiais. Ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Morada Nova, eu acredito que até o mês de agosto possa ter sido implantada essa companhia aqui, porque a companhia ainda não foi implantada definitivo. Por exemplo, quando eu terminei a minha gestão, eu comecei a minha gestão passada em 2009 com, se eu não me engano, 64 policiais. Eu terminei a nossa gestão com 26. Então, para você ver como houve um déficit muito grande, a carência muito grande de policiais. E isso aí foi muito debatido, não só a nível de Assembleia Legislativa, mas debatido principalmente na prece, na Associação dos Prefeitos do Estado de Ceará. E lá foi que começou um documento, e esse documento criou corpo, e daí o governador mandou essa matéria urgentíssima para a Assembleia. Bem, a gente sabe que essa ação, que é cara, a ação da segurança, depende basicamente do Estado.
não vamos de maneira nenhuma negar esforços. Eu, os nossos vereadores, inclusive já fiz uma visita ao novo comando, não sei se você está sabendo, que o comando de Morada Nova não é mais em Russas, é agora Quixadá. Já fizemos uma visita, o subcomandante esteve aqui no dia da posse. Exato. E dentro da expectativa, que eu não sei se vocês sabiam também que a doutora Socorro que esteve aqui como delegada, e o capitão Carlos César receberam uma comenda no dia que eu estava sendo empossado, na sexta-feira, dia 24. E por telefone a gente conversando, ela dando os parabéns pela criação dessa companhia e esperançosa de que o grande diferencial que possa acontecer no que diz respeito à segurança é, sem sombra de dúvida, aumento do efetivo com o lançamento dessa companhia. Sem esquecer que não, isso aí é só um braço do problema, né? Porque droga requer muita coisa, requer educação, requer uma série de fatores como infraestrutura, e principalmente emprego, renda. Então, o lance da criminalidade, da insegurança, está ligado não só a uma área, mas a várias áreas. Daí, a gente acreditar que num contexto, juntos, não só o município de Morada, não só a gestão de Morada Nova, a prefeitura, mas a sociedade civil organizada, as ONGs organizadas, a fundação também, que inclusive nós estamos com um projeto, nós tínhamos um projeto que, se Deus quiser, a partir de setembro, o Zé Elcio me apresentou também, voltada para que a fundação nas escolas, tentando amenizar esse problema da droga, atacar diretamente esse problema da droga. Todas essas ações juntas e conjuntas é que podem, sem sombra de dúvida, ser eficácia contra esse mal que é a insegurança, que assola não só a Morada Nova, mas como todo o estado e todo o país. A pergunta agora é para o radialista Franzé Rodrigues, que representa o pool de emissoras que, ao vivo, retransmitem esta coletiva do prefeito Glauber Castro, Rádio Irapuru AM, Rádio Educadora Jaguaribana, Rádio FM Pesqueiro de Castanha e Rádio Caminhoneiro FM de Tabuleiro do Norte. Mais uma vez, boa tarde, prefeito. Boa tarde, a pergunta, meu caro prefeito, é em relação, o vereador Marcos Viana, os vereadores que estão aqui sabem muito bem do sofrimento que os motoristas de caminhões pau de arara sofreram nos últimos dias no município de Morada Nova. Foram perseguidos pelo Departamento de Trânsito de Morada Nova, pelo governo que estava administrando provisoriamente Morada Nova e retirando desses locais uma tradição já de estacionar os seus veículos próximo ao hotel municipal, na Rua do Comércio, que foi retirado. Vai continuar esses motoristas estacionando nas ruas centrais, onde era de costume, o senhor vai deixar de continuar lá? E a outra pergunta é em relação aos ambulantes. Os ambulantes vai ser perseguido como estavam começando a perseguir os ambulantes no município de Morada Nova? Zé, duas perguntas importantíssimas, viu? Muito importante. Faltou o Igor, que é o Igor Castro Navarro, controlador-geral do município, e o José Humberto Torres, procurador-geral do município. Bem, eu fiquei aqui, eu vou fazer aqui uma menção honrosa aos nossos vereadores, porque mesmo antes de eu assumir, quando ainda estava para ser publicado o acórdão junto ao TSE, recebo uma ligação dos meus vereadores na pessoa do presidente Marquinhos, preocupado já com essas decisões, tanto no que diz respeito ao transporte, a retirada dos transportes da Avenida Cipriano Maia, como também da perseguição e do problema dos ambulantes, que os ambulantes enfrentavam. E eu achei fantástico, porque o Marquinhos foi dizendo, nós vamos aqui se reunir e vamos começar a discutir esse problema, né, gerando um fórum. Eu, lógico, agradeci naquele momento e estamos aí com esse projeto para começar a analisar, né? Os vereadores já tomaram essa iniciativa, que isso é importantíssimo, passou por eles que fazem a Casa Legislativa, e eu fiquei muito satisfeito e queria até que o Marquinhos falasse, mas não numa outra oportunidade, porque aqui não cabe, mas estaremos, inclusive, tem uma reuniãozinha marcada agora para o final da semana, né? Para que a gente discuta, pelo menos dentro das pautas discutidas, vão haver
o transporte e os ambulantes. Vamos. Não, é só para dizer que eu, o Everardo Maia e o Edinho, nós fizemos uma turnê. Andamos várias vezes na rua, mostrando como é que poderia ser resolvido o problema. E nós vamos mostrar a Vossa Excelência a solução que nós achamos que dá certo para todo mundo. Né? Vamos mostrar a Vossa Excelência. O Everardo conversou com muitos comerciantes, eu fui lá com o Edinho, nós passamos no local várias vezes para ver como é que funcionaria, do jeito que nós estamos pensando, que vai ter uma mudança, claro, de rua ali, mas depois a gente vai explicar pormenorizadamente, depois de falar com Vossa Excelência, que não adianta a gente primeiro mostrar agora ao prefeito, e é o chefe do Demutan. Como a gente já sabe quem é, a gente hoje mesmo, eu gostaria que o Everardo, que já faz parte da comissão, a gente já mais tarde vai procurar para mostrar a solução que nós achamos que encontramos. Né? Mas aí não queremos adiantar, que depois Vossa Excelência com certeza vai adiantar essa grande solução, que eu acho que resolve o problema de todo mundo, para não prejudicar ninguém. Obrigado ao presidente Marcos Viana pelos esclarecimentos. Então vamos concluir o segundo bloco, teremos só mais um bloco de perguntas, serão 3 blocos da coletiva, e lembrar aos senhores radialistas que a agenda do senhor prefeito para os próximos dias vocês receberão com a informação da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Morada Nova. Para encerrar o segundo bloco, convido o radialista Rosimar Feitosa, da Rádio 9 FM de Morada Nova. Prefeito Glauber, nos primeiros dias do ano 2013, tomamos conhecimento por parte da gestão anterior, de 5 meses a sua, de que Vossa Excelência havia feito uma transferência de um repasse que seria para pagar os meses de dezembro, né, e até novembro, estou enganado. E segundo a gestão anterior, esse recurso não saberia que fim teria levado. Aí eu pergunto, o que tem de verdade nesta informação que nos foi repassada e qual será a medida adotada pelo prefeito Glauber com relação à questão do abono salarial? Essa questão é uma questão interessante. Não só essa notícia se fez, como outras notícias também. Na verdade é uma só. Quem conhecia, em nenhum momento a gente deixou dúvidas ao servidor público do respeito que essa administração tinha a ele. Nos 4 anos eu paguei com um calendário previsto. E esse calendário estava sendo cumprido rigorosamente. De repente, de uma hora para outra, as estruturas mudam, eles assumem, porque o meu processo, todo mundo sabe, a história, não vale aqui a pena. E daí vem uma saraivada de acusações. Vamos fazer uma auditoria, porque isso, porque aquilo. E até hoje não se sabe direito, porque nem eu sei qual é o tipo de acusação feita. Eu não consigo, ninguém conseguiu ver qual era a acusação direito. O que a gente sabe é o seguinte, que não foi pago o mês de dezembro, e que nós iremos pagar o mês de dezembro. Isso é uma questão de honra e de responsabilidade, né? Inclusive eu já disse em outras oportunidades, isso no dia da posse, disse que com certeza um dos primeiros atos é saber equacionar esse problema para que a gente pague o mais rápido possível, em primeiro lugar, o mês de dezembro, para que a gente possa fechar aquele mês, aquele ano, e dar continuidade no maior tempo possível, ao trabalho que a gente começou há 4 anos atrás, de respeito, de lançamento de calendário. Tudo isso é uma questão de tempo. É como eu falei, eu estou chegando agora. Eu estou no primeiro dia, praticamente. Eu tomei posse na sexta-feira, mas numa situação difícil. Hoje é o primeiro dia de serviço, onde nós estamos tomando pé da situação. Nós estamos pedindo que os servidores voltem para suas origens. Nós estamos entregando, estamos recebendo. Nem a contabilidade foi recebida. Então é importante primeiro que a gente tome pé realmente da educação. Não recebemos os ônibus da educação, os carros da educação. Ficou muita coisa pendente. O que a gente sabe é que tinha aí 1.200.000 que foi recebido ainda, que era a diferença do ano passado, certo? E que só tem aí, parece, 700.000, de 1.300.000, 400, ninguém nem sabe direito, porque essas informações, hoje foi quem eu nomeei o secretário, né, vamos dizer assim, os secretários para que eles pudessem tomar pé. Então, tudo isso é uma questão de conduta. Eu tenho que ter a responsabilidade devida para me pronunciar.
eu não posso chegar aqui e dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, sem ter uma certeza de dia, como é que eu vou fazer. Agora, eu só digo uma coisa, aquele respeito que eu tinha ao servidor, de cumprir com o meu calendário, de implantar como eu implantei o deslocamento, que dava a diferença para um terço, que inclusive para o próximo semestre vai ter isso. Só para você ter uma ideia como o negócio é sério, eu tenho aqui que eu consegui, hoje ainda, nós estamos, o município de Morada Nova, estamos recebendo hoje, eu nem ia falar sobre isso porque eu não queria acirrar mais, eu estou trazendo que é de praxe, é necessário e é importante que você tenha uma auditoria, isso o TCM exige, e eu vou esperar que essa auditoria faça. A gente já viu várias coisas absurdas, inclusive quero até aproveitar aqui logo, antes que eu esqueça, o negócio dos remédios. Isso aqui eu vou ter que falar, porque é um negócio sério. Eu queria que quem recebeu... Ixi, rapaz, eu não posso nem dizer agora, é melhor que o secretário diga, né? Porque tem o nome dos remédios, né? Pode ser que eu diga o nome errado aí. Bem, vamos para outra. O município está todo inadimplente. Estamos inadimplentes no Estado, estamos inadimplentes no INSS, no IPREM, no Instituto de Previdência. Então, estou só mostrando as dificuldades que estão enfrentando. Para vocês terem uma ideia, eu peguei o extrato financeiro de uma conta que eu acho que é fundamental, porque lembre-se, dos 12 meses, eu só vou ter 7 meses de receita. As 5 principais receitas, que foram os 5 primeiros meses, onde entrou o imposto de renda, por exemplo, em maio, não veio para as minhas mãos. E para você ter uma ideia, numa conta que é fundamental, que ela vai já ter que ser, vamos dizer assim, trabalhada, que é o 13º do servidor, né? Em agosto já começa, não existe apenas 11 centavos na conta 13º. E o que é o certo? O certo é fazer o que eu fazia sempre, todo ano, e que todos os prefeitos, a maioria dos prefeitos, ou gestores, ou comerciantes fazem. Você pega 1/12 de cada mês, desde janeiro, a sua receita líquida e bota numa conta chamada 13º, que é essa conta, para que no final do ano você tenha o 13º do servidor livre de qualquer dificuldade, garantido. Isso não aconteceu mais. Eu vou ter 7 meses para pagar 9 folhas, que é o 10º, e contando com dezembro. Na conta investimento, por exemplo, porque o município precisa de investimento. Você não recebe uma obra se você não tiver a contrapartida da obra. Para cada R$100 que você receba de fora, você tem que dar 10. O município tem que participar com 10. Né? Em praxe, é isso. Pois bem, na conta investimento eu tenho 45 centavos na conta investimento. Então, a gente está começando uma gestão do meio do caminho, por 7 meses do zero. A minha receita, que era de 12 meses, passou a ser 7 meses. Eu gostei muito da sua pergunta e agora eu quero te agradecer de pouco, porque você está me dando uma oportunidade de pedir uma coisa: paciência. Vamos trabalhar com muito afinco para poder tentar atravessar esse mar de dificuldades que vamos enfrentar. Muitas são os problemas. Para você ter uma ideia, se aproxima não só um terço dos servidores da educação, próximo mês já, e a gente vai ter que fazer. Daí já começo aqui, vou precisar conversar com o sindicato, vou me colocar à disposição. Eu tenho um secretário que é muito decente, eu também, e todos os nossos vereadores, para que a gente possa vir com respeito, desarmados e pensando no povo, no servidor da Morada Nova. Eu passei aqui 4 anos, eu acho que foi o único prefeito que lançou calendário de pagamento, primando, zelando pelo nome do meu servidor, pagando 1/3 de deslocamento. Quer dizer, e tantas as outras ações que foram desenvolvidas na época, foi sempre visando a valorização de todo o servidor municipal. E o Marcelo sabe, desde que assumimos, os meus vereadores sabem, o nosso compromisso é com a Morada Nova.
o meu compromisso é de dar continuidade a um trabalho que eu comecei, que eu fico aqui. O que mais me chateou, Raimundo Estrela, quando você falou em mágoa, foi quebrar essa sequência. O município vinha crescendo, vamos ser sinceros, vamos botar, sabe, a mão na consciência. O município só tinha um banco. O município não tinha uma ação, as praças eram acabadas, a inadimplência tomava conta do município. As escolas, pelo amor de Deus, em 4 anos esse município tomou um impulso diferenciado. Pra você ter uma ideia, 56% das escolas eram analfabetas ou semi-analfabetas pelo Spice Alpha. E você viu, hoje eu não tenho uma escola no branco nem no vermelho. Não é isso, meu amigo Luiz Carlos? Isso foi um trabalho, não da administração só, mas dos professores, de todos aqueles que trabalharam em prol da educação. Então, o que eu peço aqui agora, eu aproveito a pergunta para pedir paciência ao nosso povo. Outro problema que vem aí sério é que antigamente você tem um problema com o pessoal, né? Uma máquina muito grande, o gestor só pode gastar até 54% com o pessoal. E agora que os profissionais liberais têm que ir para a folha, que é uma conta específica. Os profissionais liberais, que eram médicos, advogados, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, odontólogos, todos eles, o município licitava, fazia contratos à parte e pagava. Agora não, tem que ir para a folha, vai entrar dentro do percentual exigido pelo TCM. E é uma fatia significante, porque são profissionais que são remunerados com piso salarial, que tem uma base de cálculo elevada em relação à maioria. Então é outro problema que iremos enfrentar. Por isso que eu disse na posse que os problemas são muitos. Graças a Deus a vontade. Graças a Deus a vontade. Pronto. Graças a Deus a vontade de trabalhar e de corrigi-los é muito maior. Muito obrigado pela pergunta, muito importante. Entrevista coletiva com o prefeito de Morada Nova, Glauber Barbosa Castro, registrando aqui na presença, no espaço que foi escolhido para esta coletiva, do presidente da autarquia municipal SAAI, o engenheiro Caio Castro Navarro, que acaba de estar aqui no momento acompanhando. Lembrar aos senhores radialistas que vai ser instalada a sala da assessoria de imprensa para o atendimento e todas as informações de todas as secretarias e autarquias serão encaminhadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura de Morada Nova do governo Glauber Castro e Dr. Marcelo Cunha. Nós vamos ao último bloco de perguntas, ao vivo da coletiva do prefeito Glauber Castro, radialista da Rádio Liberal AM de Morada Nova, Raimundo Estrela. Bom, essa, já que é a última pergunta aqui da Liberal, e aqui coletivo com os outros colegas, com a irmã, emissoras de Morada Nova e da região. Prefeito, no seu governo de 2009 a 2012, o senhor deu prioridade absoluta à saúde. Nesses 5 meses que o senhor ficou fora, agora em 2013, entrou no caos. Não tinha remédio para diabetes, não tinha para pressão. Então virou um desmantelo só. O senhor voltará a essa prioridade? E uma outra pergunta para o senhor poder pensar e repensar e refletir. O povo disse, uma boa parte, mesmo lhe apoiando, uma grande maioria, o povo foi vencedor, mas disse em muitas oportunidades que o senhor estava muito ausente. Teria que dar mais espaço, não para o povo pedir, mas para lhe abraçar, lhe beijar, lhe confraternizar um pouco. Isso vai mudar? O senhor vai ter também esse perfil mais íntimo com o povo daqui? Muito boa pergunta também. Vou começar pela saúde. Uma das coisas mais difíceis, Estrela, mais difíceis de ser montada é uma saúde. Luiz Carlos aqui sabe disso, doutor Nacélio também. É uma das coisas mais difíceis. 23 especialidades. Exato. E nós tivemos, Morada Nova teve, viu, Estrela? Nós tínhamos 2 hospitais. Quando eu assumi, tinha um hospital praticamente fechado e a fundação quebrada total, sem condição de nada. Eu me lembro até que era a população que levava papel higiênico, soro. Se você tinha que fazer um curativo, você tinha que levar o esparadrapo. Essa é uma realidade. E
nós começamos um trabalho, trouxemos o Dr. William. Dr. William fez um grande trabalho junto com o Dr. Ferreira, com toda a equipe médica, com o Marcelo, com o Pádua, com todo mundo. Dr. Paulo. Eu só sei que nós montamos uma equipe diferenciada no Vale. Colocamos imediatamente o outro hospital para funcionar, recuperamos uma ala que estava desativada e começamos esse trabalho, mesmo recebendo apenas R$60 mil, depois foi até para 30 do governo do estado. Era o que o Hospital Regional recebia. Mas a dificuldade era muito grande, mas nós tínhamos grandes profissionais, conseguimos montar, através da credibilidade do Ferreira, da credibilidade do Paulo Sérgio, da credibilidade do Dr. Williams, que sagrou-se depois presidente do COSEMES, ou seja, presidente de todos os secretários de saúde do estado. Morada Nova tinha tudo isso de orgulho. Já pensou ter um secretário de saúde que era o secretário de todos os secretários do estado, respeitado, com cadeira na bipartite e na tripartite, e com isso, essa credibilidade nós começamos a trazer o pessoal e montamos uma estrutura com 22 especialidades. Nós tínhamos praticamente uma policlínica avançada aqui na Morada Nova, que não tinha nas outras policlínicas. Uma policlínica de Russa e de Limoeiro, por exemplo, só tem 9 especialidades. E daí começamos a fazer um trabalho de munir os postos de saúde com remédio, com medicamento. E isso é difícil de você montar. Até porque médico é uma demanda que é muito procurada, é muito, né, solicitada, e todos os municípios querem. E eles preferem 1000 vezes estar na região metropolitana, ou na região de praia, numa região que ele fosse mais, melhor. É verdade, é verdade. 6 mil médicos cubanos estão vindo, é verdade. Então eu estou só mostrando que existe uma dificuldade. E para montar a estrutura que a gente montou, levava tempo, como levou 2 anos para ficar em sua plena... Primeiro no hospital e começamos um trabalho, mas com 1 ano, mas com 2 anos ficou uma educação, uma saúde onde eu até tinha orgulho de dizer que era a melhor do Vale. Onde vinham pessoas de Limoeiro, de Solonópolis, de Alto Santo, de Jaguaretama, para Celestino e Morada Nova. E Morada Nova passou a ter uma referência junto ao governo do estado. Bem, quando terminou, vou contar um exemplo aqui, por exemplo. Um menino competente, como o doutor Costa Neto, filho... Isso aqui? Ótimo. Filho do Fã, neto do Chico do Paulo, lá da Lagoa Funda, lá da Água Fria, que é a vizinha Água Funda. O Costa Neto, que era um médico querido pela comunidade da Lagoa Funda, muito querido. Simplesmente, quando terminou a gestão, o Costa Neto liga para o secretário que estava aí no poder e se ofereceu: como é que vocês vão precisar de mim? Não, vamos precisar não. E perdemos o Costa Neto. O Costa Neto hoje está no IJF. Como trazê-lo de volta? Então, eu estou só mostrando uma situação. E aqui, o povo de Morada Nova também, quando há essas crises de falta de atenção básica, de falta de atenção à saúde, só tem 2 pessoas aqui que ficam aqui e sustentam o povo pobre, que é o Marcelo e o Pádua. E você vê... o doutor Pádua, eu estou falando, eu estou falando em relação ao Hospital Regional. E é difícil você montar uma estrutura de saúde, e foi desmontado em 5 meses. Agora, exato. E agora, para a gente começar de novo, meu amigo, para trazer o Cleônidas para cá, o doutor Marcelo sabe da dificuldade que foi. Um grande médico. O filho do Marquinhos sabe da dificuldade que foi montar essa estrutura. E hoje a gente tem que começar do zero de novo. E essa é que é a grande preocupação. Quanto à ausência, sem sombra de dúvida, cada gestão e cada... vou dar um exemplo. Quando eu cheguei em 2009, Morada Nova não tinha nada. A indústria, que a Raifa tinha ido embora, eu tinha que trazer uma para cá. Não tinha asfalto, não tinha algumas ações, inclusive saúde, educação. E a gente teve que... Reformamos quantas escolas reformadas, quantos postos reformados e construídos.
né? Transporte escolar, veja quantos ônibus, eu um dia desse passei ali e vi, isso me orgulha. E bote uma coisa na cabeça, não se deve ficar nunca parado num canto esperando que a coisa caia do céu, que não cai. Você tem que buscar ir atrás, parque de exposição, que foi todo reformado, né? Exposição que foi reativada. Então, houve todo um trabalho diferenciado. E para que isso acontecesse, era preciso que a gente andasse muito, ralasse muito, amigo. Meu pai que diz que cobra que não anda não engole caçote. Agora, que eu tenho que ficar aqui agora, tenho mesmo, certo? Agora, essa presença aqui se dá já porque realmente vai começar de novo uma batalha árdua, sem sombra de dúvida. Por exemplo, no dia da minha posse, eu fui obrigado a ir receber uma máquina, que não são uma, são 5, em Fortaleza. E trouxe, né? Está chegando hoje, graças a Deus, mas fomos lá assinar o convênio e tal com o governador. Então, isso aí é inerente à função. Hoje, o prefeito que quer trabalhar, o gestor que quer fazer, ele não comanda a sua agenda. Existe uma agenda geral, oficial, existe uma outra agenda de ação. E a gente tem que aprender a mesclar as duas. Por exemplo, tinha um pessoal que dizia assim, o prefeito estava aí, ia comer lá no mercado. Estou dizendo aqui um exemplo. Ia comer no mercado, mas ninguém esquece que ele saía daqui todo dia 6 horas da noite para ir dormir em Limoeiro com a família dele em Limoeiro. Porque ele não morava aqui, morava em Limoeiro. Então, muitas vezes existe uma coisa chamada demagogia, cinismo, que às vezes a pessoa mostra uma coisa para poder fazer outra. Isso não acontece com a gente. Eu sou quem eu sou. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito. Quem me conhece sabe que eu não sou falso, que eu sou amigo. Quem me conhece sabe que eu não engano. Quem me conhece não é quem acha ou que diz, mas quem me conhece sabe. Isso é muito mais importante, sabe? Você ser sincero. Então, não adianta eu estar aqui comendo aqui no mercado e à noite pegar e não ter uma família com você, não morar com ninguém, você correr para um outro município onde você mora, onde realmente você vive, onde você tem seus negócios. Então, isso é demagogia. E esse tipo de coisa eu não faço e nunca farei. Tem uma coisa que eu acho que é minha principal característica. Porque o gestor, Estrela, não é o cara que só, o prefeito, vamos dizer assim, não é o cara só que administra não, sabe, Nacélio? Giovanni, não é só você chegar e ser um empresário, não é isso. O gestor, ele tem que cuidar. Eu já disse isso outra vez e faço questão de saber porque isso é uma característica minha. É como o pai que cuida da família, como a mãe que cuida do filho. O gestor tem que ter um lance do carinho com a cidade. E a minha maior característica é essa, é amar a minha terra. Duas informações importantes em relação à ida de Sua Excelência, o prefeito Glauber Castro, sexta-feira à tarde a Fortaleza, o Centro de Eventos do Ceará. Primeiro, o documento já estava com o nome Glauber Barbosa Castro, o convênio assinado com o MDA e o governo do estado. E a segunda informação, doutor Francisco Niciel de Sombra de Oliveira, doutor Sombra, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário no estado. Tem que agradecer também, viu, Glauber? Afinal de contas, mas faz parte. Glauber, já vem para a terceira administração, como alguns dos seus amigos costumam falar, comemoração do tricampeonato. Mas a questão não está em si na terceira. Para cada administração você já vem com um projeto elaborado, você já vem conhecendo como está o município. Mesmo de 1º de janeiro até a última sexta-feira, você estando ausente aqui da gestão, mas estava acompanhando o desenrolar de tudo o que aconteceu no município em todos os setores. A pergunta é bem básica, bem curta,
Mas o que a população pode esperar a partir desse momento com relação a planejamento para que Morada Nova continue a desenvolver e a ser conhecida como aquela cidade próspera aqui do nosso estado? Falei, doutor Costa, rapaz, que prazer tê-lo aqui. Voltou, Costinha? O povo da Lagoa Funda agradece. Fábio. Importante. O planejamento, ele se dá não só agora, nem só... no caso da gente já quer dar continuidade a um trabalho que começou ainda em 2009. Como você falou, nós somos 3 vezes já realmente prefeitos, mas cada gestão é uma gestão. Até porque a primeira ficou muito distante das outras duas, né? Foi de 93 a 96. Pois bem, aquele era um outro momento. Em 93 a 96 nós não tínhamos Fundeb, nós não tínhamos LOAS, né? E todas as dificuldades e toda a receita gerava em torno do IFPM e ICMS. Com o advento do Fundeb, criou-se uma nova classe média nos municípios, e aí vai. Já não, para essa agora de 2013 a 2016, a gente quer dar continuidade a um trabalho que começou ainda em 2009. Um trabalho de desenvolvimento, onde esse planejamento, para você ter uma ideia, o Edmundo sabe, é do Edmundo? O Edmundo sabe que o nosso secretário, por exemplo, tudo é uma questão de programação. Vou lhe dar um exemplo. Morada Nova tinha maior dificuldade em se pagar o IPTU, um imposto que é um benefício que é gerado para o próprio morador, para o próprio contribuinte. Pois bem, por quê? Porque não havia credibilidade do povo nos gestores que aí estavam, porque a cidade feia, suja, as praças, eu me lembro que era um bocado de trailer ali na Praça do Balão. Então não existia o lance da devolução do serviço. A gente sabia que precisava, em primeiro lugar, ganhar a confiança do povo, mostrando que o município estava trabalhando, fazendo as suas ações, que o município estava principalmente cumprindo com a sua obrigação e ganhando a credibilidade do cidadão. E aí sim, quando o cidadão se sente prestigiado, uma pracinha bonitinha, a fonte voltou, o asfalto da cidade está aí, você começa a ter a condição de pedir a participação do contribuinte. Poxa, estou fazendo, me ajuda. Porque essa dívida que vai para a dívida ativa, ela prejudica muito o município. Hoje, você tem ideia, Iguatu é uma das cidades mais bem organizadas no que diz respeito a código tributário. Exato. Para você ter uma ideia, eu conheci uma equipe que é uma fundação, até quem comanda é o Oswaldo, que é um amigo nosso, que é quem trabalhou o código tributário de Iguatu e de Sobral. E já estão aqui, né? Se Deus quiser, essa semana a gente começa esse trabalho. Visando o quê? Visando, sabe, fazer com que a coisa flua de forma organizada. Morada Nova se bota um entulho no meio da rua e fica lá. O município pode prestar o serviço sim de tirar, mas não é justo que você suje a rua, que você jogue o lixo no meio da rua, tendo um lugar específico ou tendo uma coleta sistemática. Então, estou só mostrando que o planejamento de uma gestão começa principalmente com essa parceria cidadão e administração. No que diz respeito a planos plurianuais, a todos os projetos inerentes ainda que não começam, como eu digo, em 2009, e que foram efetivados quando da campanha, que você, não sei se você sabe, você tem que registrar hoje os projetos, né, o seu programa de governo, e isso tem sido a nossa coluna, a nossa espinha dorsal dessa administração. E eu acho que por isso que dá certo. Não se dá uma passada maior do que a perna. Pra você ter uma ideia, nesses 4 anos, Morada Nova não deu um cheque sem fundo. Nenhum cheque sem fundo. Eu tenho isso como orgulho, de poder trabalhar com tranquilidade. Trabalhar sabendo que a coisa pública, sabe, merece respeito. E eu acho que é esse, o planejamento, ele passa por
por uma ação conjunta, comunidade, administração, para que a coisa possa fluir. E eu até tem um negócio aqui que ontem eu passei e vi, hoje eu passei e vi, e aquilo me dói muito. Eu pediria até agora à população, que eu vou dizer que me ajude, não ajude o Glauber não, ajude a cidade. Eu ontem, domingo, eu vinha passando a Avenida Manuel Castro e tinha umas 10 reses soltas ali próximo à Praça do Balão, comendo as plantas da Praça do Balão, comendo, sabe, deteriorando o patrimônio público, enfeiando a nossa cidade, em plena Avenida Manuel Castro. Quando eu passo ali tá lindo, inclusive, o Hospital Regional, com aquelas plantas que a gente colocou ainda. Tinha um cavalo branco lá, também, próximo ao Hospital Regional. Isso, aí eu me lembro imediatamente das palmeiras que a gente tentou urbanizar a cidade. Coloquei umas palmeiras na Avenida Manuel Castro, deixando mais bonita e tal. E por 2 vezes eu tentei e arrancaram. E arrancaram algumas, quando eu fui ver agora não tinha nenhuma. Tiraram todas da Avenida Manuel Castro. Isso aqui é dinheiro público jogado fora, falta de senso, né? Mas principalmente eu queria agora que a população visse, fiscalizasse, denunciasse, porque nós não vamos mais tolerar esse tipo de coisa. Quem depreciar o patrimônio público, quem depredar o patrimônio público, com certeza nós iremos tomar todas as providências necessárias para que a pessoa que depredou seja punido com severidade. Porque tem coisas que não se admite mais. Você chega em Iguatu, estou dando um exemplo, tive lá algumas vezes, fiz questão de 2 semanas para poder acompanhar principalmente essa parte de coleta. O cidadão que botar o lixo fora do dia, e se for num lugar impróprio, quem denuncia é o próprio vizinho. É denunciado porque eles primam pela beleza da cidade. A cidade está linda, limpa, e tudo isso, quem se beneficia é a própria população, né? E a gente vai tentar, né, fazer isso, tentar voltar a fazer com que funcione esse planejamento que ainda começou em 2009. A rodoviária era um dos isso aqui todo mundo sabia, eu disse várias vezes. Existem vários projetos do Cidade do Ceará, viu? Cidade do Ceará 2, né? Não, mas antes era até mais, era 34 milhões, é porque foram aproveitados agora só um projeto. E a gente tem até que correr atrás do prejuízo para ver se a gente consegue recuperar. Mas estava centro de abastecimento, mercado do peixe, rodoviária e até hotel municipal. Então não tinha sentido eu recuperar uma coisa sabendo que, poxa, eu recuperei a Praça do Balão, recuperei aquela pracinha lá do Aruaru, a pracinha lá do CAPS ali. Aí não tinha sentido recuperar a Praça do Balão e deixar a rodoviária cair nos pedaços. Mas se tinha um recurso que vinha do BNDES para beneficiar o município, eu ia gastar dinheiro do meu município, com todas as dificuldades enfrentadas, sabendo que vinha um recurso de fora, não dá. Exato, eu poderia, porque se você quiser reformar, eu não entendi até agora, porque nesses 5 meses eles não recuperaram aquilo ali. Porque falaram tanto daquela rodoviária, em 5 meses ninguém recuperou. E ali é simples, é um banheiro, e se for só para pintar, recupera ligeiro. Eu vi, toda pichada, ficou linda, né? Quem for lá ver, vai ver que absurdo, né? Então, Gardinho, eu fico assim, sem entender. Porque eles sabiam o que dói na gente. Eu sei que eu tenho meus defeitos. Não, Marcelo, nós somos humanos e a gente erra. Mas eu não sou falso, eu não sei nada. Agora o cara tudo mentir. Ah, é rodoviária, eu não arredo a rodoviária. O que é isso? Eles sabiam que tinha mais cidade, né? Eles sabiam que esse recurso viria. Perderam tempo, porque não levaram para ele, levaram um projeto só sem saber. É outra história que eu não quero aqui agredir ninguém, né? Se foram lá entregar quem não conhecia direito os projetos. E
É isso, eu acho que o que falta é respeito ao cidadão. No lance da rodoviária eu fico assim, pensando que, poxa, como é que eu faço? Por que eu não inaugurei a Praça do Balão também? Eu nunca tinha inaugurado a Praça do Balão. Eu estava esperando um recurso para dar ordem civil cidade. Que, olha, que esse Cidade do Ceará é aquele mais cidade, que começou ainda em 2008 e eu consegui entrar em 2009. Eu e Dilmar de Limoeiro. Só eram 8 municípios. E nós corremos para fazer os projetos. Eu entreguei os projetos e disseram que eu não tinha feito os projetos. Eu não tinha feito os projetos executivos todo. Mas o projeto básico estava pronto, que era o que importava para ganhar o prazo. E houve um atraso geral, não nosso, de todos os municípios. E daí adiaram e veio agora para esse ano. Certo? E eu estava preocupado com uma reunião que houve, foi na terça-feira. Eu também posso na sexta. A primeira reunião com o governador e o secretário foi na terça, com Camilo Santana. O vice-prefeito aqui na época foi, representando, e o que ficou lá foi 10 milhões de reais para o município, que era antes 34. Então o que é que a gente está esperando? Vamos começar um trabalho agora diferenciado. Vou levar os 10 milhões que foi imputado à Morada Nova, mas sei que os outros municípios que aumentaram, não são mais 8, agora são mais, o que não entregar em tempo hábil, que é até o dia 30, vai sobrar mais dinheiro, porque quem não contratar fora, e esse recurso tende a ir para os que estão habilitados. E eu com certeza eu sei que Morada Nova vai voltar a ter uma melhoria nesse projeto. A certidão de regularização da Previdência Social, viu, Glauber? A certidão de regularização da Previdência Social, ela se venceu no dia 8 de janeiro e até o momento está vencida. Essa certidão, o município, ele fica totalmente no prejuízo para receber recursos, financiamentos, convênios, ele fica inapto. Então, na verdade, o prejuízo é muito grande e você agora tem que realmente regularizar essa situação. Mas se venceu no dia 8 de janeiro, e eles não conseguiram colocar, ou seja, ir à Previdência para regularizar essa situação. E aí eu faço a minha pergunta aqui. Enquanto o hospital aberto 24 horas para o povo, o município tinha um convênio firmado, assinado, para atender o povo de Morada Nova na urgência e emergência. E por conta de uma certidão negativa, o hospital, as Santa Casa, como você bem falou, todas elas, a situação é muito difícil das Santas Casas. E aí, o Glauber, só pagaram porque o juiz... Pronto, porque foi provocado, né? Assessoria do hospital, assessoria técnica e jurídica provocou, e o povo cobrou. O povo cobrou nas emissoras de rádio, a gente escutou, o povo cobrou nas ruas. Mas, Glauber, o secretário com o prefeito, eles não quiseram passar esse dinheiro por conta de uma certidão, mas eles esqueceram de regularizar a situação, e eu provo. Tem um site lá, eu tenho o nome do site, tudo, e tiro a certidão e mostro a cada radialista e cada pessoa de Morada Nova que eles, no lugar de regularizar a situação da Previdência Social, eles cobraram uma certidão negativa da fundação que não pedia no convênio, que não pedia, e deixaram de repassar esse dinheiro, prejudicando o povo de Morada Nova. Obrigado ao vereador Giovanni Basso, primeiro secretário da Câmara Municipal, pela participação na coletiva e pelos esclarecimentos prestados a toda a população. Agradecer a presença do doutor Costa Neto, radialista Fran Silva. Tá voltando, Costinha? Dizer que no momento a Secretaria de Infraestrutura, por determinação do senhor prefeito municipal Glauber Castro, está realizando o trabalho de coleta e limpeza nas ruas do centro da cidade. Assim que o trabalho for concluído, será desenvolvido nos demais bairros. Por enquanto, ainda não é a coleta feita tradicionalmente por carro coletor, porque tem que haver licitação para a contratação. Dia 11 de junho é feriado municipal em Morada Nova, é dia do vaqueiro. Esta lei foi sancionada em 1973
quando o prefeito de Morada Nova era Joaquim Terceiro Chagas, em memória. Morada Nova, este ano, dia 2 de agosto, completa 137 anos de emancipação político-administrativa. E somente Glauber Barbosa Castro, eleito 3 vezes prefeito de Morada Nova. E o presidente Marcos Viana foi o que deu a posse em 1º de janeiro de 2009 e em 24 de maio de 2013. Para a última pergunta, radialista Franzé Rodrigues, no Pão de Emissoras ao Vivo, Rádio Irapuru AM de Morada Nova, Rádio Educadora Jaguaribana de Língua do Norte, Rádio FM Pesqueiro do Castanho, Rádio Caminhoneiro FM de Tabuleiro do Norte. Prefeito, abraçar nosso amigo Luiz Lopes, que está lá em Limeira do Norte. A Rádio Educadora está gerando a transmissão para todas as emissoras do Grupo Adelmo Queiroz de Aquino, meu amigo RP aqui também, e o Luiz Gomes. Luiz Gomes aqui. O vereador Marcos Viana, vou citar mais uma sobre o Marcos Viana aqui nessa pergunta, sobre um projeto da área da agricultura familiar para ajudar principalmente a população do perímetro irrigado e os agricultores das caatingas do município de Morada Nova. Eu queria saber do prefeito, esse projeto vai dar continuidade, vai ser colocado em prática nesse novo governo a partir de agora? E a outra pergunta que eu queria fazer ao prefeito era sobre os recicladores de produtos recicláveis do município de Morada Nova. Qual é o apoio que o prefeito vai dar a esse povo dentro deste contexto? Importantíssimo, inclusive até porque os resíduos sólidos começam agora, a partir de 2014, com ações mais urgentes, até porque vai se tornar uma obrigatoriedade. Então essa parceria, sem sombra, vamos começar. Inclusive, tem um suporte técnico advindo de um pacto federativo entre Estado, União e governo municipal. E sem sombra de dúvida, as ações vão ser todas voltadas para reciclagem, para os resíduos sólidos, de uma forma que as coisas sejam melhor aproveitadas e que o ambiente seja melhor protegido. E a população bem mais assistida, com a qualidade de vida. Qual foi a outra pergunta? A agricultura, sem sombra de dúvida. A gente já começou, né, Marquinhos? A gente já começou e agora com a mecanização agrícola, chegando aí umas máquinas, essas máquinas que estão chegando, essa retro que eu peguei agora, por exemplo, elas são para estradas, especificamente para estradas, mas pode, desde que você reúna em associação, desde que você faça um convênio e inclua esse tipo de convênio na associação, pode sim fazer uma sistematização, exato, posso fazer uma sistematização agrícola, beneficiando ainda mais o homem do campo. Exato, desde da nossa gestão passada que a gente se dedicou, nós somos um dos primeiros municípios a gastar mais de 60%, né, da merenda, dos recursos da merenda com agricultura familiar, enquanto que o TCM exigia 30%, a gente gastava mais de 60%. Então, essa parceria com a agricultura familiar já existiu. Se você for ver os trabalhos envolvidos junto às exposições, no Parque de Exposição, quantas vezes nós incentivamos saiu. Quantas vezes a gente incentivou a exposição e o negócio. E nessa gestão agora, nós estamos nos preocupando em criar um departamento específico para o perímetro irrigado. Isso aí está no novo organograma, que ainda vai ser estudado e vai ser passado para os vereadores para ser aprovado em Câmara. E outro departamento também, que a gente vai se preocupar também agora, é com a pecuária específica, que é uma ideia do nosso querido amigo Luizinho Girão, né, que a gente já está também no organograma e que vamos juntos, né, tentar elevar ainda mais. Temos um grande secretário, temos grandes parceiros e a nossa base da economia, que é a agricultura e pecuária, sem sombra de dúvida, está bem agraciada. Informações importantes passadas na sexta-feira em Fortaleza pelo Dr. Sombra do MDA é de que o maquinário que Morada Nova está recebendo, ao fazer qualquer tipo de serviço em assentamento do INCRA, o INCRA bancará o combustível para aquele benefício, nos assentamentos do INCRA. A última pergunta agora do radialista Rosimar Feitosa, da Rádio Nova FM. Muito bem, prefeito. Por ser a última pergunta, então,
eu vou puxar a sardinha para o meu lado. No seu governo, nós tivemos um dos momentos mais difíceis, polêmicos, que foi a questão do PAC 2, onde Morada Nova deixou de acontecer muitas obras. Não vou aqui citar quem estava com direito, mas aconteceu e Morada Nova perdeu essa possibilidade de ter muitas obras no município. O prefeito também anunciou 72 obras aqui na Avenida Manuel Castro, em frente à Escola Egídia. E também acho que não aconteceu muitas daquelas obras que era no período do inverno, quando foi anunciadas as obras. Hoje, o bairro Padre Assis Monteiro, nós temos a rua Raimundo Ferreira Cosma, avenida, que o calçamento já está todo praticamente destruído, né? Com pouco de defeito, porque já começou a destruição. Nós temos a rua João Evangelista, que é quase que meio metro abaixo das demais ruas, que quando qualquer chuva que dá, muitas casas ficam ilhadas. A Antônio de Castro tem esse problema constante de inundação com qualquer chuva que se dê. A rua José de Fontes foi feito um calçamento belíssimo, mas foi inacabado, mal acabado, digamos assim, me perdoe a palavra. Em frente à escola ficou uma coisa ridícula, e eu cobrei isso desde o início, a reposição daquele calçamento, que ocasiona problemas para as crianças que estudam aqui na escola, para os vizinhos que moram ali próximos, e é também a visibilidade da obra que foi feita, que acabou sendo desnorteada por essa questão da má qualidade no acabamento. Aí eu pergunto, quais são, apesar do prefeito pedir paciência enquanto se ajusta à situação do município, quais são as pretensões do prefeito Glauber e de sua gestão com relação a obras aqui no município? E eu já agradeço o convite feito à Rádio Nova FM e à minha pessoa. Muito obrigado. Obras do município é o que eu te falei, tem todo um planejamento, isso passa por toda essa estrutura, primeiro, de ciência da situação, de como, por exemplo, você falou dos calçamentos, né? Até o dia 5 do mês de abril, surgiu o PAC 2, eu estou até umas fotos, eu estive lá na Secretaria, no Ministério das Cidades, em Brasília, e lá existia uma possibilidade de Morada Nova ser agraciado com 30 milhões e não mais 6 milhões de calçamento. E nós perdemos essa oportunidade porque não inscreveram Morada Nova no dia 4. A gente conversando agora, recentemente, com o Domingos Neto, com a Aníbal, inclusive com o próprio presidente Sarney, a gente tentando mostrar a situação do município, que era uma situação diferente, que está assumindo agora, a gente alegou que aquilo ali era transição e que o município não podia ser penalizado porque estava trocando de gestor e o outro gestor não tinha ido lá. Pediram para que, inclusive amanhã, nós vamos começar a entrar com ação, né? Primeiro vamos entrar com ação extrajudicial pedindo para que Morada Nova seja incluída. E isso aí o Marquinhos, já conversei com os vereadores sabem da importância disso aí. E toda e qualquer obra, toda e qualquer ação que o município possa fazer, calçamento, de buscar calçamento, as defeitos, dificuldades, isso depende também de uma manutenção. Porque foi feito um calçamento, se acabou depois de 2 anos, 1 ano, sei lá, tem que ter uma manutenção. Tudo e qualquer que se faça tem que manutenção. Nós pegamos quase todas as escolas em situação difíceis. O posto de saúde do Poço do Barro, por exemplo, eu não pude reformar, eu tive que destruir e fazer outro, porque não tinha mais condição. A Escola do Roldão. Escola do Roldão e tantas outras, né? Então, tem uma coisa chamada manutenção. As dificuldades acontecem, os erros também. Importantíssima a cobrança da comunidade. É importantíssimo que isso chegue à nossa ouvidoria, que existe uma ouvidoria hoje na prefeitura. E que a gente, sem sombra de dúvida, por isso que eu acho que é importante, a Secretaria de Obras hoje tem sido uma escola para todos nós prefeitos, não só de Morada Nova, mas para todos os prefeitos. O que se via há uns tempos atrás eram secretarias sem quase estrutura. Por exemplo, não tinha ninguém com AutoCAD, tinha só os meninos que aprenderam por conta própria daqui de Morada Nova. Quando eu entrei, não tinha praticamente nada. Não existia um setor específico para AutoCAD, para projetos, não existia sequer um georreferenciador. E essas necessidades é que vão fazendo com que a coisa melhore. Por exemplo, vou ter um secretário engenheiro
é muito mais fácil ele acompanhar a obra em loco, ele vê a necessidade de material, porque tudo isso é importante. Você não vai esperar uma medição, porque, entenda, na hora que eu estou fazendo uma obra, tem um engenheiro lá das cidades ou lá da Caixa, que ele é que vem dizer se a obra está boa ou não está, ele é que vem dizer se eu devo se deve ser pago ou não, ele é que vem fazer a medição. Então, o que eu posso agradecer a você e a população e continue. Eu faço questão, rapaz, uma crítica construtiva, porque uma coisa se tem certeza. Como eu falei, existem erros, todo mundo é passivo de erro. E esse tipo de crítica construtiva, uma crítica que é para o bem da comunidade, que é feita de forma responsável, olhando aqui no olho, eu acho fantástico. E eu lhe agradeço até por esse tipo de observação. E é assim que se constrói um município melhor. Estou tentando recuperar, estou tentando consertar os erros do passado, botando um engenheiro formado. Não que o Paulo Neto não tenha feito a parte dele, fez sim, muito bem feito, diante das circunstâncias e das condições da época. E agora a situação é outra e vamos continuar. Minha ideia aqui é ter não só uma consultoria de projetos, mas ter minha equipe, uma equipe própria de projetos, onde eu vou ter um engenheiro responsável, onde eu vou ter um pessoal que vai fazer uma fiscalização mais efetiva, para que a gente possa desenvolver ações que realmente possam ajudar a comunidade. Lhe agradeço pelas perguntas. Posso agradecer o menino já? Só fazer uma observação, senhor prefeito, a presença aqui do professor Tomé Silva, forte, que veio acompanhar de perto esta coletiva e dizer que o senhor agora poderá fazer as suas considerações finais, lembrando que todos os radialistas receberão as informações devidas do prefeito, vice-prefeito, secretários de dirigência e autarquias. É o compromisso do prefeito Glauber Castro, do vice doutor Marcelo. Doutor Marcelo Cunha. Antes do doutor Marcelo, deixa-me colocar pela hierarquia o senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Viana, que hoje já estava feliz da vida na região do Quixelô, feiticeiro, com a adutora de quase R$1 bilhão. Perfeitamente. Lá o povo feliz, e isso é importante, prefeito, porque lá você sabe da parceria que nós já temos há muito tempo. Inclusive fui lá com o meu amigo Edinho, estava lá o Roberto Menezes também, que nós convidamos, lá no Quixelô, e o povo lá muito feliz, que eu digo sempre que aquela região está recebendo a obra do século. Você imagina, são 23 quilômetros de adutora, R$900 mil sem recursos, Então, aquela comunidade todinha, de lá nós iremos já fazer outro projeto Água Fria, prefeito. Vamos crescer. Vamos botar lá para o lado do doutor, cadê o doutor Costa Neto aqui? Vamos tentar fazer um outro projeto já para aquela região. Mas, enfim, é dizer, prefeito, que nós estamos e a população. Você falou uma coisa que eu acho fundamental, é o povo ter paciência. Uma transição dessa, o prefeito aqui falou, mas eu dei até uma entrevista, acho que foi na FM do Eugênio, e eu disse a seguinte coisa. E aí o prefeito falou das folhas que vão pagar, mas ele tem que dizer que 60% da arrecadação são nesses 5 primeiros meses. É verdade. 60% da arrecadação vem nos 5 primeiros meses. Ou seja, você pode fazer o levantamento aqui, depois você faça de junho em diante, até outubro, novembro, você vê a diferença que tem de dinheiro. Então você vai pegar 40% para pagar mais folha, inclusive. Quer dizer, então a população começa a entender, a compreender isso. Que não vai ser um ano fácil, um ano difícil. Infelizmente, na história de Morada Nova, pela primeira vez aconteceu isso quase no Brasil, é um caso inédito, um caso, infelizmente, que ocorreu conosco, que tivemos eleição e tivemos que esperar 5 meses. Desarticulou toda a programação que tinha sido feita, e é bom que o prefeito, como já explicou aqui, o povo tem essa compreensão. Precisamos de muita paciência, e nós lá na Câmara já temos essa compreensão. Nós sabemos disso, os vereadores aqui estão, sabem disso. O líder Edinho aí está a par de tudo, procurando ajudar no que pode, e lá nós estaremos à disposição para ajudarmos ao município. E eu, como eu sempre digo, aos perus, aos caborés, aos gurus, a todo o município. E quando se fala nesses aspectos, a Câmara, ela tem que ter o seu papel, independente se é situação ou oposição. E aqui, prefeito, o desafio que eu fiz lá na Câmara,
nós chamamos o líder Edinho, e na época nós falamos sobre os calçamentos. E nós dissemos aos que estavam no poder na época, que era a situação, nós dissemos o seguinte: está aqui os 8, se vier aos calçamentos a gente vota, Vanderlei pode ser o prefeito, se for o prefeito nós não iremos prejudicar o município. Não foi assim, Edinho? E o Edinho chamou o Cavalcante e assim foi combinado. Quer dizer, esperamos nós que, em chegando novamente o projeto, que são em torno de 7 milhões de reais hoje, não vai ter dificuldade, nem vai a população ser prejudicada por questão de política partidária. Isso não existe. O povo está acima de tudo. Porque o benefício, quando vem para todos. O prefeito falou muito bem, só esqueceu de botar os perus, né? Mas ele falou em lagartixa, falou em tudo. Mas... Então, é dizer, prefeito, que a Câmara está lá à disposição do povo de Morada Nova, claro, sob a presidência, o comando maior do prefeito, que é o nosso amigo aqui, Glauber Castro. E parabenizar pela entrevista, que foi muito boa. Convidar agora o senhor vice-prefeito, doutor Marcelo Holanda Cunha, também para trazer a sua mensagem desta entrevista coletiva com o prefeito de Morada Nova, terceiro mandato, Glauber Barbosa Castro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Liberal, o Irapuru, Nova FM, Caiçara. Agradecer a presença dos radialistas Ted Júnior, Raimundo Estrela, Rosimar Feitosa e Franzé Rodrigues. Dizer à população moradanovense que realmente eu e o Glauber Castro como gestor municipal e eu como companheiro dele, fiel, amigo, irmão, estaremos juntos para que nós possamos realmente, diante das dificuldades, diante dos empecilhos, diante dos obstáculos, para poder transpor essas barreiras. Como bem disse o prefeito Glauber, as dificuldades serão muitas. Pedimos ao povo moradanovense que tenha um pouco de paciência, que tenha um pouco de respeito à administração e que o trabalho está chegando e que o desenvolvimento já vem batendo a porta do nosso município nos nossos primeiros 4 anos de mandato de administração. E iremos continuar esse desenvolvimento, porque afinal de contas eu e o Glauber temos um respeito muito grande e uma dívida muito grande a prestar com os munícipes e com o município de Morada Nova. Temos essa satisfação de estar gerindo esse município, porque sim, como os 2 bons filhos de Morada Nova, nós olhamos para cada moradanovense como um irmão, porque sabemos que o moradanovense tem zelo por esse município. Deixemos de lado as bandeiras partidárias, deixemos agora de erguer vamos dizer assim, as rivalidades, deixemos de mão todas essas picuinhas ou circunstâncias ruins que possam interferir na administração do município de Morada Nova. Queremos dizer que iremos olhar de igual para igual e o respeito a todos os munícipes de Morada Nova, porque sabemos que somos prefeito e vice-prefeito de um município belo, um município organizado, um município em que todos aqui que estamos temos essa convicção de que vamos fazer e que fizemos e que vamos continuar fazendo o bem melhor. Quero dizer que quando o meu amigo Rosimar Feitosa fez aquela crítica construtiva e mediante o prefeito disse o que eu tenho também de sentimento. Sou um empresário, tenho uma clínica e sei o quanto é bom você receber críticas para poder superar e para poder você resolvê-las. Não nos esquivamos nem o momento das críticas, porque são como críticas que nós, seres humanos, podemos construir um ideal melhor, uma cidade melhor, a sua empresa melhor. Então não vamos nos desviar das críticas, das obrigações e dos obstáculos. Estamos aqui para superá-los juntamente com a população. Pedimos a compreensão de cada um moradanovense, quanto à coleta do lixo, quanto à organização, quanto à recuperação dos calçamentos, quanto
a mediação nos postos de saúde. Enfim, temos a convicção de que temos muito trabalho a fazer, mas também pedimos a compreensão dos moradanovenses para que esse trabalho possa ser feito tempo a tempo e com a devida compreensão dos moradanovenses. Essa é a minha mensagem, dizer que estaremos aqui em Morada Nova, aqui no Paço Municipal. Eu e o Glauber iremos visitar cada secretaria para fazer o levantamento, saber as dificuldades, o que é que pode ser resolvido de imediato, dizer que temos essa sensibilidade, porque afinal de contas, o bom gestor cuida da sua casa, cuida do município, cuida de cada coisa no local. Temos essa sensibilidade. Afinal de contas, o prefeito Glauber não está à toa no seu terceiro mandato. O povo, por mais uma vez, o reconhece e o reelege para gerir, para administrar o município de Morada Nova, porque sabe que nos mandatos que ele administrou Morada Nova foi um bom prefeito. E está sendo um bom prefeito agora para podermos, eu e Glauber, podermos administrar ao nosso município com a compreensão e com o carinho dos moradanovenses junto conosco. Meu muito obrigado a todos os ouvintes das emissoras aqui cooperadas e dizer que estamos para o que deve porque, como diz o prefeito, que sempre diz que unidos, uma cooperação, eu e o Marcelo, o irmão, iremos administrar bem esse município como bem fizemos nos primeiros 4 anos e iremos continuar fazendo. Obrigado. Salientar mais uma vez que já está sendo feito o trabalho de coleta do lixo no centro da cidade de Morada Nova e após esse trabalho ser concluído, os demais bairros da cidade serão atendidos e que após a licitação, aí sim teremos os carros coletores com a programação não só na cidade como em todo o município de Morada Nova. Em 31 de dezembro de 2008, Morada Nova sorteou o Banco do Brasil. De janeiro de 2009 a dezembro de 2012, Morada Nova recebeu a Caixa Econômica Federal, recebeu o Bradesco e a instituição financeira Unicred. Glauber Castro já conseguiu e vai iniciar a implantação em 2014 da agência do Banco do Nordeste em Morada Nova. Senhoras e senhores, convidamos para a conclusão desta entrevista coletiva as palavras finais de Sua Excelência, o Prefeito Municipal Glauber Barbosa Castro. Queria, para encerrar essa coletiva, agradecer a todos vocês, radialistas, jornalistas, a todos vocês e as suas emissoras, mas principalmente ao público de cada um de vocês, aos ouvintes que aqui estão na hora aqui conosco. Agradecer a esse apoio incessante dos meus vereadores, de nos acompanhar. Estou aqui do lado do meu presidente. Isso é fundamental. Mostrar que estamos unidos em prol da Morada Nova, que sempre estivemos unidos pela Morada Nova. E mandar aqui um recado até para outros vereadores. Aqueles vereadores, como o Marquinho bem falou aqui, que queiram participar ativamente de todos os processos que a Prefeitura dispõe, estaremos de braços abertos a conversar. Queria fazer aqui uma menção à própria Bia, que foi independente, né? A Bia que fez um trabalho diferenciado, foi, eu diria assim, um herói da resistência. É importante que pessoas como a Jane, como a Bia, possam, da sua independência, somar a esse esforço dessa administração e dos vereadores em prol de uma Morada Nova melhor. Queria agradecer aqui a todos os secretários, as pessoas que já foram nomeadas e aquelas que não foram ainda, né, Tomé? Para que a gente possa, a todos vocês da imprensa, a todos que de alguma forma torcem e que estão se colocando à disposição para que a gente juntos possamos dar continuidade à nossa gestão. Agradecer aqui especialmente ao meu irmão, meu vice-prefeito, esse cara que nós temos uma coisa em comum que é fundamental, é o amor a essa terra, é o respeito a esse povo. Então, eu estou muito à vontade, sabe, Marquinhos? Desde que
no dia que voltou, na hora que a gente foi diplomado, com certeza estaremos juntos até o dia 31 de dezembro de 2016, viu, Estrela? Graças a Deus, que não tem mentira, que não tem conversa fiada, né? E eu queria só agora aproveitar o espaço para acalmar o coração da família Morada Novense, né? Acalmar o coração, dizer que deixemos de lado essas picuinhas, desliguemos aquela rádio que naquele momento esteja insuflando a briga, o conflito, né, entre as famílias. Vamos tentar dar uma chance para que Morada Nova continue a se desenvolver. Eu vi aqui tantas propostas boas do TED, aliás, de todos os radialistas aqui, sempre preocupados com o social, né, com o bem comum. E é essa a nossa proposta maior, é fazer pela comunidade, fazer por todos, fazer pela Morada Nova. Então, me despeço aqui agradecendo também o nosso mestre de cerimônia, Nelson. Muito obrigado, meu amigo Nonato Dias. E dizer que sempre estarei à disposição para qualquer embate, para qualquer dúvida. Mais que isso, eu e Marcelo estaremos sempre prontos quando o assunto for Morada Nova. Muito obrigado. Obrigado às rádios Liberal AM, o Irapuru AM, Educadora Jaguaribana, FM Pesqueiro do Castião, Caminhoneiro FM W do Norte, Caiçara Liderança e Nova FM. Morada Nova, para crescer ainda mais. Boa tarde.